Oi, gente, professora Érica, Introdução à Enfermagem 2. No bloco anterior, a gente falou sobre temperatura. A gente começou a falar sobre os sinais vitais, introduziu falando sobre a importância deles e a gente começou a falar sobre o sinal vital da temperatura. Falamos a importância, o porquê que a gente precisa medir nosso paciente e a gente falou também sobre o mecanismo de termorregulação, o papel do hipotálamo e o papel da pele também. Começamos a falar sobre os fatores que interferem e nós falamos sobre idade, a gente falou sobre exercícios e sobre ambiente também. Para esse bloco, a gente ia começar a falar sobre febre. E no bloco anterior, a gente também falou sobre crises convulsivas febris. Febre. Febre, às vezes, é um mito, até para os profissionais da saúde. A gente não sabe o porquê que o paciente está tendo febre, a gente não olha a doença de base do paciente, a gente acha que, às vezes, deu uma febre considerável e a gente acha que não, tudo bem, para o paciente não tem problema nenhum. Mas a gente vai ver agora o que é a febre, por que dá febre e por que a gente tem que ficar de olho nela também. A febre, ela é entendida como a produção excessiva de calor e o mecanismo de perda de calor é incapaz de acompanhar. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, a gente tem aqui a produção do calor que está crescendo e o mecanismo de perda, ele não está conseguindo acompanhar essa produção. Está produzindo, o corpo está produzindo além do que a gente consegue perder. E junto com isso, a gente tem a alteração do ponto de ajuste hipotalâmico. Alteração do ponto de ajuste hipotalâmico. Isso aqui a gente precisa prestar atenção, tá bom? Para a gente entender febre e depois diferenciar da hipertermia. Na febre, durante a febre, a gente precisa lembrar que os mecanismos de defesa têm o estímulo da produção de leucócitos. Então, a febre, ela vai ativar os nossos mecanismos de defesa e vai estimular a produção de leucócitos no nosso corpo. Vamos explicar então melhor aqui como é que é a febre. Eu disse para vocês que é uma produção excessiva do calor e o mecanismo de calor ele não está conseguindo acompanhar. E falei também de um ponto de ajuste hipotalâmico. Como que acontece? Os pirógenos vão atacar o nosso corpo e com isso eles vão começar a produzir calor no nosso corpo. O nosso corpo vai começar a crescer com calor, o calor vai começar a crescer no nosso corpo. E o que o hipotálamo, eu disse para vocês no bloco anterior, ele faz? Ele tem que ajustar a temperatura corporal, ele precisa ajustar para manter o equilíbrio da temperatura corporal. Como está produzindo muito calor, ele vai tentar ajustar, ele vai pegar o ponto de ajuste dele e vai aumentar também, para ele tentar equilibrar aqui com a produção de calor. Está produzindo muito calor e o hipotálamo vai lá e vai subir o ponto de ajuste também para tentar equilibrar a temperatura corporal. Então, vai ter essa alteração e o mecanismo de perda de calor, que é também responsabilidade do hipotálamo, não vai conseguir acompanhar. Não vai conseguir acompanhar porque o ponto de ajuste, ele está alterado, ele está para cima, ele está tentando acompanhar a produção excessiva de calor que foi feita por causa dos pirógenos, tá bom? Então, quando tem essa incapacidade do nosso corpo de acompanhar com perda de calor a produção que está acontecendo por causa da infecção, a gente vai ter a febre, vai tudo aumentar, tá? É por isso, e como a gente vai produzir calor, eu disse para vocês aqui, quando eu falei do hipotálamo, olha só. Quando eu falei para vocês que o hipotálamo posterior, ele é responsável pela produção de calor, eu disse que alguns exemplos dessa produção de calor era contração muscular voluntária e os tremores musculares. Isso a gente vai ver agora, aqui na febre. Por quê? Porque a gente tá com uma produção grande e a gente não tá conseguindo perder. Então, a gente vai começar a tremer. Mesmo o nosso corpo estando quente, a gente vai começar a tremer. Porque o tremor, ele é um exemplo, ele é uma consequência da produção de calor. Nosso corpo está produzindo muito calor, então, para produzir calor, ele vai fazer acontecer esses tremores.
Então, a febre é a alteração do ponto de ajuste do hipotálamo que está tentando acompanhar a produção excessiva de calor. A febre, ela aciona, como eu disse aqui, a estimulação da produção dos leucócitos. Isso quer dizer, pasmem vocês ou não, que a febre, que a alteração de temperatura, que o aumento da temperatura do corpo em pequenas proporções, ajuda sim o nosso sistema imunológico. Já por outro lado, a febre intensa, ela vai desgastar as reservas energéticas da pessoa e isso vai fazer enfraquecer a pessoa. Então é isso que é a febre. Hipertermia. O que é hipertermia? A hipertermia é a elevação da temperatura corporal, mas a febre também é isso, não é? O que difere uma da outra então? Enquanto a febre, ela tem alteração do ponto de ajuste do hipotálamo, a hipertermia, ela já é relacionada à incapacidade do corpo de promover calor. Então, a hipertermia, ela é nada mais do que uma sobrecarga dos mecanismos da termorregulação. Febre, alteração de ajuste do hipotálamo, hipertermia, sobrecarga dos mecanismos de termorregulação. É essa a diferença entre as duas. E a hipotermia, então? Na hipotermia, o organismo não é capaz de produzir calor. Enquanto a hipertermia é a elevação da temperatura corporal, a hipotermia já é diferente, já é o contrário. É a redução da temperatura corporal. A gente vai perder calor quando a gente estiver exposto ao frio por muito tempo. Então, a gente está exposto ao frio, a gente tem o fator de alteração do ambiente aqui, a gente tem essa exposição ao frio e a gente não está conseguindo produzir calor no nosso corpo. Então, a gente vai perder, já que a gente não está produzindo, a gente vai perder calor para o meio ambiente. E o nosso corpo, ele vai entrar em estado de hipotermia. A hipotermia tem hipotermia leve, a hipotermia grave e pode levar até, em casos graves, em casos extremos, à morte. Agora que a gente já sabe as principais alterações da temperatura, que são febre, hipertermia e hipotermia, lembrem-se disso. As principais alterações da temperatura, febre, hipotermia e hipertermia, são as três principais. A gente precisa agora saber como que a gente vai medir a temperatura no nosso paciente. Eu trouxe aqui algumas recomendações para vocês. Primeiro, qual é o nosso objeto para medir a temperatura? Qual é o nosso objeto de trabalho? Vai ser o termômetro de mercúrio ou o termômetro digital. Mas calma aí. Tem algum problema aqui. Esse aqui, ó, é o termômetro de mercúrio. E esse aqui é o digital. Esse aqui também. São digitais. O termômetro de mercúrio, ele foi proibido pela Anvisa em 2019, ano passado. Mas foi proibido só a comercialização e o uso do termômetro de mercúrio nas unidades de saúde. O uso doméstico não foi proibido. Então, se a pessoa tem o termômetro de mercúrio em casa, ela pode continuar fazendo uso, sim, caso ela tome todas as medidas preventivas. Então, a gente usa no nosso sistema de saúde, na nossa unidade de saúde, a gente vai usar o termômetro digital. No termômetro de mercúrio, a gente esperava por 3 ou 4 minutos para a gente ver ali qual era a medida que dava. O termômetro digital, ele é bem mais fácil. A gente só precisa colocar o termômetro no paciente e esperar o alerta sonoro. Quando tiver o alerta sonoro, a gente vai verificar lá qual foi a temperatura que deu no visor digital. A temperatura, ela pode ser medida de várias formas, mas as mais usuais são as formas axilar, oral e retal. Eu coloquei aqui alguns valores normais, intervalos de valores
normais para a temperatura oral, retal. Opa, não coloquei aqui do axilar, mas eu falo para vocês. Oral, 36 a 37,4 graus Celsius. Valor normal para a temperatura retal, 37 a 38 graus Celsius. Aqui eu coloquei também. Aqui, axilar, 36 a 37 graus Celsius, que é essa normotermia aqui, ó. Esse é o valor normal. Prestem atenção nesse último item. É preciso ficar alerta quando o valor da temperatura corporal axilar chegar a 37 graus Celsius. Quando seu paciente chegar a 37 graus Celsius, não quer dizer necessariamente que ele está com febre, tá? Só que é um sinal de alerta pra gente. A gente já precisa ficar monitorando o nosso paciente para ele não chegar a ter uma febre mais grave. Ter uma febre grave. Eu já mostrei para vocês aqui, né, o termômetro de mercúrio e o termômetro digital. E agora, os valores. Hipotermia. Quando a gente falar de hipotermia, a gente vai lembrar de valor baixo. Hipotermia, baixo. Quando a gente falar de hipertermia, a gente vai lembrar de alto. E normotermia é o valor normal. Então, quando o nosso paciente está com hipotermia, quando a temperatura corporal dele está abaixo de 35 graus Celsius. Normotermia, quando que a temperatura está normal, quando está de 36 a 37 graus Celsius. Gente, lembrando que esses valores, eles vão variar bastante de literatura para literatura, tá bom? Hipertermia, quando a temperatura eleva, quando ela fica acima de 37 graus Celsius. O que significa febrícula? Esse termo, ele é muito visto, mas ele é pouco conhecido. A gente consegue ver ele em várias provas, em várias perguntas. A gente vê em vários estudos de caso também, mas a gente não sabe o que significa. Significa febre leve. É uma febre que ela vai ficar entre 37,5 a 37,7. E quando que a gente considera que o nosso paciente ele está com febre? Quando tem uma elevação da temperatura corporal, com alteração da regulação do hipotálamo. Lembra que eu falei isso quando a gente falou sobre febre? O hipotálamo altera o ponto de ajuste dele para tentar acompanhar a produção de calor. E a temperatura vai ficar acima de 37,8 graus Celsius. São esses valores que a gente tem que lembrar. Vocês têm, sim, que saber o significado dos termos. Vocês têm que saber que hipotermia é quando a temperatura corporal cai. Vocês têm que saber que hipertermia é quando eleva. E vocês têm que saber que a febre está intimamente ligada à alteração do ponto de ajuste do hipotálamo. Vocês precisam saber. E a normotermia está normal. Aqui a gente acabou a nossa parte de temperatura. Nós vamos falar também sobre a frequência respiratória nesse bloco. A gente terminou então de falar sobre o sinal vital da temperatura e vamos falar agora sobre o sinal vital da frequência respiratória. É importante quando você vai quando você vai se apresentar para o seu paciente, quando você vai explicar o procedimento, você falar tudo que você vai fazer com o paciente. Você vai falar como você vai colocar o esfigmo para aferir a pressão arterial. Você tem que falar como que você vai medir a frequência cardíaca, a temperatura, mas a frequência respiratória é o sinal vital que você não vai contar para o seu paciente que você está a medir. E eu vou explicar aqui para você o porquê. O que é a frequência respiratória? A frequência respiratória nada mais é do que o número de incursões respiratórias por minuto. Então, é a quantidade de vezes, assim, vamos falar de um termo mais popular. É a quantidade de vezes que o paciente vai respirar por 1 minuto. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quantas vezes o paciente ele vai inspirar e expirar no intervalo de 1 minuto. Professora, eu vou ficar lá 1 minuto contando. Você vai ficar lá 1 minuto contando
quantas vezes que o paciente vai respirar naquele minuto. Por que que a gente precisa saber disso? A frequência respiratória, ela vai dar dados importantes para a gente ver a normalidade da ventilação e da respiração. O que é ventilação? Ventilação vai ser a entrada e a saída de ar dos pulmões. Então, vai ser esse fluxo de ar nos pulmões. E a respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para trocar fases entre a atmosfera e o sangue, entre o sangue e as células. É realmente a circulação ali daquele oxigênio do nosso corpo, tá bom? Então, a frequência respiratória é isso, nós precisamos saber do valor da frequência respiratória para a gente ter dados suficientes para a gente ver como está a ventilação e a respiração do nosso paciente. Recomendações para o procedimento. Como eu disse para vocês, esse paciente ele não pode saber que você está medindo a frequência respiratória dele. Tem que ter um início sem ele saber. Por que tem que ter um início sem ele saber? Porque se eu falar para você agora, presta atenção na sua respiração, você vai começar a controlar os seus movimentos respiratórios. É algo que a gente consegue controlar, é algo que a gente consegue deixar voluntário. Então, se eu falar para você, se eu falar para o meu paciente que eu vou medir a frequência respiratória dele, ele vai começar a respirar mais normal. Ele vai tentar controlar a respiração dele. Então, ele não pode saber que a gente está medindo. Como que você vai fazer isso, então? Enquanto você vai medir a frequência... Tem alguns macetes, né? Quando você vai medir a frequência cardíaca do paciente, você pode ficar aqui no pulso do paciente, no pulso radial aqui, fingindo, né, que você está vendo a frequência respiratória, quando na verdade você está vendo a frequência respiratória do seu paciente. Depois você vai lá e conta a frequência cardíaca. Ou ao contrário. Ou então você pode conversar com o paciente, fazer alguma pergunta, e enquanto ele responde, você está lá contando por um minuto. Então, aqui o que a gente vai usar é só o relógio. É só o relógio e a gente vai ficar olhando, de preferência, para o tórax ou para o abdômen do paciente exposto. Se não tiver como o abdômen do paciente estar exposto, o tórax, você presta atenção ali nos movimentos, ou se não tiver como o abdômen do paciente estar exposto, você presta atenção ali no movimento do tórax para contar a quantidade de vezes que ele vai respirar em um minuto. Como na temperatura, a gente tem outros termos para aprender aqui na frequência respiratória. A gente vai começar pela apneia. A apneia, ela é a interrupção da respiração momentânea. É a interrupção momentânea da respiração. Existe gente que faz apneia do sono. Por exemplo, ela para de respirar ali enquanto está dormindo por um tempo. Os mergulhadores, eles também usam esse termo, tempo de apneia, que é o tempo que eles conseguem ficar submersos sem respirar. Bradipneia. Bradipneia é a queda. Brad está para baixo. É quando a frequência respiratória ela está abaixo de 12 incursões respiratórias por minuto. Quando a quantidade de vezes que o nosso paciente respirou foi abaixo de 12 vezes por minuto. Eupneia ou normopneia é a frequência respiratória normal. Qual é o valor da nossa frequência respiratória normal, então? 12, tá feio isso aqui, hein? 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Taquipneia. Taquipneia é a elevação. É quando a frequência respiratória ela está acelerada, quando está acima de 20 incursões respiratórias por minuto. Então, qual é o nosso valor normal? O nosso valor normal... Vamos pegar um quadro branco aqui. O nosso valor normal é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Quando está desse jeito, o nosso paciente está eupneico, está normopneico, está normal. Quando está abaixo de 12,
a frequência respiratória caiu, o paciente está bradipneico. E quando elevou, quando está acima de 20, nosso paciente está taquipneico. Tá bom? E dispneia, que é esse outro termo aqui, que esse é o último termo aqui que eu coloquei para vocês. Então, brad é quando diminui a frequência respiratória, tac é quando aumenta a frequência respiratória, apneia é quando interrompe, eupneia é quando está normal, e a dispneia é quando o paciente está com dificuldade para respirar. Dispneia, dificuldade para respirar, tá bom? Lembra aqui do dia aqui. Esses são os valores normais e os alterados para a frequência respiratória. Agora vamos ver como que cobra. Isso aqui em provas. Essa prova aqui, ó, desse ano, de 2020, tá pedindo assim: assinale a alternativa que demonstra, segundo Potter, como eu disse para vocês, os valores, eles sempre vão variar de literatura para literatura. A literatura que nós mais usamos na enfermagem é Potter. É essa aqui. E essa 2018 aqui é a última edição. É a última edição aqui do nosso livro da Potter. Então, segundo Potter, assinale a alternativa que demonstra corretamente, então quer saber a alternativa certa, os valores de normalidade da frequência respiratória. Como a gente viu, qual é o nosso valor de normalidade? 12 a 20. Aqui ele pede, ó, na alternativa A, na alternativa C, ele fala sobre crianças. Esse valor que eu dei para vocês é o valor em adulto, tá bom? Mas só por eliminação aqui a gente já consegue. Ó, a única alternativa que vai falar sobre o valor de 12 a 20 incursões por minuto é a alternativa D. Mas vamos ver aqui como que tá as outras. Aqui está dizendo que em crianças, a alternativa A, o nível normal da frequência respiratória é de 70 a 170 incursões por minuto. Não, é muito elevado isso aqui, não é? B, adultos, o nível normal da frequência respiratória é de 25 a 30. Não, se é de 12 a 20, 25 a 30, está bem elevado. C, crianças, o nível normal é de 12 a 20. Não, quando a gente for falar de crianças, a gente fala sobre isso. E a E, vamos pular D aqui, a E, adultos, o nível normal da frequência respiratória é de 55 a 60. Tá muito elevado. Quando tá elevado é o quê? Quando tá elevado é taquipneia. Então, a nossa alternativa, a nossa única alternativa aqui é a alternativa D. Em adultos, o nível normal da frequência respiratória é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. É assim que geralmente costuma ser cobrado a questão da frequência respiratória em provas, tá bom? E é assim também que nós, em nossas provas, vamos cobrar. Então, gente, vamos parar esse bloco por aqui, mas nos próximos blocos a gente vai falar sobre frequência cardíaca e vamos falar também sobre pressão arterial. Quando a gente falar sobre frequência cardíaca, pressão arterial e dor, a gente termina essa nossa série, essa nossa parte de sinais vitais e já pula para o nosso próximo assunto da matéria de Introdução à Enfermagem 2. Então é isso, espero vocês no próximo bloco.